Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Bom, eu não sei vocês, irmãos, eu sei que todo mundo aqui provavelmente tem aquelas coisas que você mais gosta quando você lê a Bíblia, aquelas histórias que você mais se identifica, aquelas coisas que falam mais com você. Comigo são os encontros de Jesus. Todas as vezes que eu vejo Jesus, como a gente viu hoje aqui, né, um encontro com aquela mulher adúltera, todas as vezes que eu leio sobre os encontros de Jesus com alguém e a forma tão graciosa, tão misericordiosa, tão amorosa com a qual Jesus trazia para a vida das pessoas arrependimento e transformação, isso sempre mexe comigo. Por isso, enquanto eu estava orando ao Senhor para saber o que compartilhar com os irmãos nesta manhã, o Senhor me lembrou de um desses encontros, que está entre os meus encontros favoritos aí do Senhor Jesus com uma pessoa. E esse encontro ele é bem famoso, bem conhecido, porque esse encontro a respeito do qual nós vamos falar hoje, ele tem reflexos desde o início da igreja do Senhor Jesus e continuará tendo reflexos até o retorno do nosso Senhor. Foi um encontro que eu poderia dizer que mudou aí a história do cristianismo e da igreja do Senhor. E se você aí está pensando que encontro seria esse, eu não vou te deixar em suspense muito tempo não, irmãos. Eu vou te dar o spoiler pedindo para você abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Se você está bem de Bíblia, pelo endereço, você já sabe que eu estou falando do encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus Cristo. Quem me conhece aqui já sabe, né, gente? Eu vou fazer como eu sempre faço e ler na minha versão da ARA. Mas você fique aí livre para ler na versão que for melhor para você. A gente vai ler 22 versos, do verso 1 ao 22, porque a gente gosta muito de Bíblia aqui, amém? Isso aí. Então, posso começar, gente? Todo mundo aqui comigo? Então, vamos lá. O texto do Senhor diz assim para nós. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco
alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e que para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Esse é um texto muito impactante, porque, como eu disse para os irmãos, é inegável, né? A importância do apóstolo Paulo para a igreja cristã. Ele sozinho aí é autor de pelo menos metade do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, aí 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Então é praticamente metade, um pouquinho menos que a metade do Novo Testamento, foi escrito por esse homem. Não só isso, né? A gente, quando lê o livro de Atos inteiro, a gente viu que ele foi um missionário incansável. Durante o livro de Atos, há registrado pelo menos 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Se a gente olhar o conteúdo das suas cartas, a gente vai ver que ele provavelmente fez pelo menos mais uma viagem missionária e em vida, chegando a 4 viagens missionárias que fundaram inúmeras comunidades de fé. Comunidades de fé que ele não apenas fundou, mas pastoreou de perto e de longe, a partir das suas epístolas. E essas comunidades de fé deram origem a outras comunidades de fé, que deram origem a outras comunidades de fé, e graças a Deus, porque nós somos consequência direta do agir de Deus na vida desse homem. Então, só por isso está aqui demonstrada a importância desse texto. Mas nem sempre o apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo. Esse texto não apresenta para nós o apóstolo Paulo. Esse texto apresenta para nós, ele começa apresentando para nós Saulo de Tarso. E há uma diferença muito grande entre Saulo de Tarso e o apóstolo Paulo. E é por isso que eu queria refletir em algumas características desse texto, algumas coisas que este texto ensina para nós, a respeito do encontro deste homem, Saulo de Tarso, com Jesus Cristo, que fez com que o Saulo morresse e o Paulo nascesse a partir desse encontro com Cristo. E como a gente pode aplicar essas realidades na nossa própria vida, na nossa própria caminhada com o Senhor, para que cada dia mais o Saulo de Tarso morra em nós e a gente possa viver a vida do Paulo, que o Senhor tem para nós, a vida de quem morreu com Cristo e quem ressuscitou com Ele. Então eu quero apontar algumas coisas desse texto para os irmãos caminharem comigo, para a gente refletir juntos. A primeira coisa que eu quero trazer a respeito desse texto aqui, gente, é uma característica do Saulo de Tarso, que é uma característica que, infelizmente, ela é comum ainda, inclusive no meio cristão, infelizmente. E que característica é essa? Saulo de Tarso era um homem extremamente zeloso, mas era um zelo sem um real entendimento de quem Deus é e de qual é o propósito de Deus para a vida dele. Paulo era um homem zeloso, extremamente zeloso. Ele estava ali por zelo para com Deus. Só que o zelo de Paulo não era acompanhado de um conhecimento, de um entendimento a respeito de Cristo, de um entendimento a respeito da revelação de Deus e, portanto, de qual era o propósito do Senhor para a vida dele. Então, isso fez com que ele, mesmo no zelo dele, tivesse inúmeras atitudes erradas, fizesse escolhas erradas, pensando que estava agradando a Deus, quando, na verdade, ele ainda estava distante de Deus. E ele era, na verdade, um homem meramente religioso. Um homem apegado às suas tradições, apegado à religião, apegado àquilo que ele aprendeu dos pais dele, mas não alguém que tinha, de fato, um entendimento real de quem Deus é. E isso fez com que ele cometesse esses erros aí, enquanto Saulo de Tarso. E isso, infelizmente, gente, é uma coisa comum. Se a gente olhar para a história da igreja, e a gente pode olhar para o Saulo e pensar assim, meu Deus, mas como é que uma pessoa pode achar que cometer tantas atrocidades assim, e assassinar pessoas, é a vontade de Deus para ele? Pode parecer chocante para mim e para você. Mas se a gente olhar para a história do cristianismo, a gente vai ver inúmeros homens e mulheres
que fizeram atrocidades em nome de Deus. Ainda hoje no mundo existem inúmeros homens e mulheres que acham que a vontade de Deus é ele amarrar uma bomba no seu corpo e explodir o maior número de pessoas que ele puder, ou assassinar o maior número de pessoas que ele puder. São pessoas zelosas, mas só o zelo sem o entendimento não basta. Foi por isso que Jesus apareceu para Paulo, para Saulo, para corrigir nele, para que ele pudesse ter um real entendimento de quem Deus era. Porque não basta eu ter zelo, eu preciso conhecer o Deus a quem eu sirvo. Eu preciso ter um real entendimento da revelação de Deus em Cristo Jesus, para que eu de fato entenda qual que é o propósito e a vontade de Deus para a minha vida e como eu posso realmente agradar ao meu Senhor. Foi isso que precisou acontecer com Saulo de Tarso. E a gente vê que quando ele tem um encontro com Jesus, o encontro com Cristo, a glória de Deus é tão grande, tão tremenda, é uma luz tão potente, que Paulo fica cego. Acontece com Paulo, que já tinha acontecido muito antes lá nas Escrituras com Sansão. Precisou ficar cego para ele realmente enxergar. E eu acho que isso ensina para a gente também a importância de a gente, às vezes, fechar os nossos olhos para essas realidades que estão só aqui, no tempo presente deste mundo, para que a gente peça ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para que a gente passe a enxergar as coisas, não só do ponto de vista natural ou carnal, mas com os olhos espirituais, com um discernimento espiritual que vem da parte do Senhor. Paulo ficou cego momentaneamente para as coisas deste mundo, e a partir desse momento ele pôde então ter os olhos espirituais dele abertos para entender as realidades de Deus. E esse é um ponto que a gente traz aqui. Quando eu falo de conhecimento de Deus, gente, eu não estou falando só de um conhecimento intelectual, porque se a gente parar para pensar, ninguém ou poucas pessoas dentro da própria realidade da igreja tinham o conhecimento intelectual e teológico que Saulo de Tarso tinha. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos do judaísmo daquele tempo. Então não era só um conhecimento intelectual, porque Saulo, ele tinha um conhecimento intelectual e teológico, mas isso só produziu nele uma fé religiosa e morta. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, sim, do conhecimento, gente. A gente precisa, sim, de uma boa e sã doutrina, como Paulo fala, e de um bom conhecimento teológico. Mas a gente precisa de que isso seja iluminado em nós pelo Espírito Santo, na nossa mente e no nosso coração. Porque o conhecimento pelo conhecimento só ensoberbece e não produz uma verdadeira conversão. Então, aqui o que nós temos em Paulo é que a partir do momento que Cristo se encontrou com ele, e ele teve o entendimento dele iluminado, e ele começou a ter um relacionamento com Cristo, aquilo que ele conhecia apenas intelectualmente foi sendo ressignificado na vida dele, na mente dele, no coração dele, a partir desse encontro que ele teve com Jesus. E esse, eu creio, é o objetivo do Senhor para cada um de nós. O relacionamento com Cristo e o conhecimento de Cristo é um conhecimento relacional. É uma fé viva. É uma fé que gera algo em nós. É uma fé que movimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, os nossos desejos e vai transformando a nossa mente. Essa foi a realidade vivenciada pelo Saulo de Tarso. A partir do momento que ele tem um encontro com Cristo. Um encontro com Cristo é relacional. Não é só uma coisa que eu sei, é uma coisa que eu vivo, que mexe com o meu âmago, que produz algo em mim, da parte de Deus. E foi isso que o Saulo de Tarso experimentou primeiramente. Ele ficou cego para as coisas deste mundo, e aí teve o holofote da glória de Deus sobre a vida dele, para ele ressignificar a própria caminhada dele, e o entendimento dele de Deus, e do relacionamento dele com Deus, a partir do encontro com Cristo. A gente tem que avaliar a nossa própria vida nesse sentido, e ver se o encontro que nós temos com Cristo tem produzido em nós não apenas um conhecimento, se o encontro que nós temos com Cristo tem produzido em nós um relacionamento e um desejo cada vez maior de buscar esse conhecimento relacional do Senhor, a partir da revelação dele para nós e a partir da iluminação do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Como é que eu sei que isso mudou
em Saulo de Tarso? Como é que eu sei que ele realmente teve esse encontro e que isso começou a ressignificar as coisas para ele? Porque, gente, ele já saiu desse encontro com algumas características assim que eu acho maravilhosas. Primeiro, quando ele ficou cego, ele ouviu a voz de Jesus falando para ele o que ele tinha que fazer. E aí, automaticamente, ele teve que ser levado. Ele aprendeu automaticamente. Assim que o caboclo começou a andar com Cristo, ele aprendeu uma palavrinha chamada dependência. Antes, o apóstolo Paulo estava no controle. Saulo de Tarso era um homem que achava que estava no controle da sua vida. Paulo, o homem que nasceu desse encontro com Cristo, o novo Saulo, aprendeu automaticamente a depender. Ele não estava mais no controle. Ele teve que ouvir a voz de Cristo, ele teve que seguir essa voz de Cristo. E como ele não sabia o que ele fazia, ele começou um processo de consagração. O texto diz que ele ficou 3 dias sem comer, já começou no jejum, gente. E enquanto ele jejuava, ele estava orando, pedindo a direção de Deus para saber o que ele fazia. Olha a diferença que o encontro de Deus produz, o encontro com Cristo produz na nossa vida. A gente não está mais no controle. Quando a gente realmente entrega a vida para Jesus, a gente entende que ela não é mais nossa. A gente não está mais no controle. E eu sei, gente, que o nosso velho homem, Martinho Lutero tinha uma frase que ele falava, né, que o velho homem dele sabia nadar. Então ele tentou afogar o velho homem lá no batismo, mas volta e meia o velho homem queria ressuscitar. Isso acontece com a gente também. Volta e meia o nosso velho homem quer gritar assim, a gente quer assumir o controle, a gente fica desesperado quando as coisas saem do nosso controle. Mas o que o relacionamento com Cristo ensina para nós é a importância da dependência. De eu entender que a minha vida está entregue nas mãos de alguém que é muito maior do que eu, muito mais ciente de todas as coisas do que eu, muito mais poderoso e bondoso e gracioso e sábio do que eu. E que eu tenho que aprender então a fazer o que o apóstolo Paulo fez, o que Saulo, o novo Saulo, já começou a fazer. Eu tenho que começar uma caminhada de consagração. Consagração que é feita como? A partir de eu viver diariamente as disciplinas espirituais que estão expressas aqui nesse texto. Jejum, oração, dependência de Deus, busca de intimidade com Deus e do direcionamento de Deus para a minha vida. Tudo isso aqui, o Saulo de Tarso começou a fazer. Ele começou a se consagrar ao Senhor para viver essa nova realidade que ele tinha. Tinha um monte de coisa que ele achava que sabia, mas que ele não sabia. Então, ele estava reaprendendo a caminhar com essa nova realidade com Cristo. E, para isso, ele entendeu que ele precisava de dependência, de consagração, de oração, de jejum, de buscar o discernimento que vem de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, buscando esse direcionamento do Senhor para a vida dele. Outra coisa que o Saulo de Tarso, o novo Saulo, aprendeu rapidinho, gente, é um negócio chamado obediência. Por quê? Porque Jesus falou com ele o que ele tinha que fazer. Ele falou assim, olha, Saulo, agora você vai lá para a rua direita, para a casa do Judas e você espera. Ai, gente, outra palavrinha triste para nós, espera. A gente vive hoje, gente, num mundo que foi corrompido pela Netflix. Foi sim, porque hoje a pessoa não consegue esperar nem para ver um capítulo de série, é o tal da maratona. Você maratona rápido, tudo. Se o vídeo tiver mais de 5 minutos, ninguém ouve. Se o áudio lá do WhatsApp tiver 2 minutos, o pessoal já falou que ele é um podcast, porque 2 minutos já é muito para a gente. Nós vivemos na geração fast food. Tudo é muito rápido. Mas uma das primeiras coisas que o Saulo de Tarso aprendeu no relacionamento dele com Cristo foi que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E que a gente tem que aprender a esperar. E a gente espera como? Espera orando. Enquanto ele esperava, ele orava. E a gente espera como? A gente espera em obediência. Ele ficou ali, como Jesus mandou ele ficar, esperando até que o Senhor enviasse para ele o Ananias. E aí o Ananias, gente, é outro personagem que a gente às vezes não fala muito desse homem. Mas eu quero frisar 2 características nesse texto no Ananias também, que são muito importantes para nós. A primeira que a gente vê no próprio Saulo de Tarso, a gente também vê no Ananias, a obediência. Ô, gente, e pode parecer que é fácil quando a gente fala assim, ó, obediência. Mas se põe no lugar do Ananias.
Pensa você, assim, se fosse hoje. Hoje não, uns anos atrás, assim. Pensa quando o Bin Laden ainda estava vivo. Pensa Jesus virando para mim e falando assim, ô Vanessa, sabe o Bin Laden que explodiu lá as Torres Gêmeas? Você vai lá, porque eu quero salvar o Bin Laden. Eu ia falar assim, que é isso, Jesus? Não, o Bin Laden tem que ir para o inferno de cabeça para baixo, né, Senhor? Me ajuda aí. Porque a gente tem essa mania de querer decidir quem é salvo e quem não é salvo. A gente julga as pessoas e a gente acha que a gente tem condição, que nem o Simão, de dizer quem Jesus pode e quem Jesus não pode salvar. Quando, na verdade, a gente tem que aprender a usar de misericórdia, porque foi usado de misericórdia para conosco. Não quer dizer, gente, que a gente não vai questionar. O Ananias questionou, sabe por quê? Porque o Ananias estava com medo. Mesmo com medo, ele obedeceu. E eu acho que essa é a maior virtude da obediência desse homem. Ele não obedeceu porque era fácil. Ele obedeceu, mesmo sendo difícil, desafiador, e ele estando com medo. Ele tentou, inclusive, fazer o que eu faço muito. Ele tentou chegar e falar, Senhor Jesus, vamos conversar aqui, Senhor. Tem certeza? O Senhor tem certeza mesmo? Eu acho que o Senhor pode estar equivocado, Senhor. Sim, eu acho que eu sei um pouquinho mais que o Senhor, não? A gente faz isso com Deus também, gente. A gente, às vezes, acha que a gente sabe um pouquinho mais do que Deus. Fala assim, não, Deus, deixa pra lá. Não, Senhor, o Senhor tem certeza. O Ananias até tentou, sabe, gente, dar uma de brasileiro. Tentou dar um jeitinho brasileiro de dar uma conversadinha com Jesus, mas não resolveu, gente. E aí, o bom do Ananias é que o Ananias era crente. Ele sabia que o Senhor é Senhor e que ele era servo. Então, mesmo com medo, ele foi. E aí a gente vê a obediência. Mas mais do que a obediência, a gente vê uma obediência baseada na fé. A Bíblia diz para a gente que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, não é? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. Que isso é fé, não é? O Ananias era um homem de fé, gente. O Ananias tinha fé demais. Jesus, eu quero ter a fé do Ananias. Porque o Ananias virou para o Bin Laden do século I, olhou bem para a cara dele e falou assim, Saulo, meu irmão. Ele estava diante de um perseguidor. Mas ele olhou para Saulo e ele viu tudo que Jesus tinha falado para ele, Ananias, que Saulo seria. Ele viu aquilo que ele só esperava e ele teve convicção de coisas que com os olhos naturais ele não estava vendo. Ele acreditou na palavra que Jesus disse para ele a respeito de Saulo de Tarso. Então, em obediência e fé, ele levantou e ele foi. E ele chegou para aquele homem, que era um perseguidor da igreja, que tinha matado provavelmente pessoas que ele conhecia, e que estava ali para perseguir pessoas que ele conhecia, e ele mesmo. E ele vira para aquele homem e fala assim, Saulo, irmão. Ô, gente, isso é fé demais, vocês não acham, não? Eu fico assim, absurdada, não sei nem se essa palavra existe, mas eu fico absurdada com a fé simples e poderosa do Ananias. Gente, isso é maravilhoso, sabe por quê, gente? Porque o Ananias não sabia o final da história, porque eu e você estamos olhando em retrospectiva. Então, eu e você sabemos de verdade que Saulo de Tarso se transformou no apóstolo Paulo, mas Ananias não sabia. Ele só tinha uma palavra da parte de Deus. Ele não sabia do futuro. Mas eu não sei se você já pensou que talvez o apóstolo Paulo nunca existisse, se não fosse a obediência e a fé de Ananias. Talvez eu e você nem estaríamos aqui, se esse homem a respeito do qual as Escrituras pouco fala, não tivesse ouvido a voz de Deus, e mesmo com medo no coração, tido a obediência e a fé de seguir a voz de Deus, mesmo sem saber qual que era o resultado completo do que a obediência dele ia gerar. Porque quando a gente sabe o resultado, é bem mais fácil, né, gente? Mas o Ananias não sabia o que a gente sabe. Ele só teve fé e obediência à palavra de Deus. E sem ele, talvez nenhum de nós estaria aqui. Então, é importante, gente, a gente aprender sobre essas coisas, porque às vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo é muito pequeno, que o que a gente está fazendo não está fazendo diferença nenhuma. Talvez o Ananias nem tenha visto tudo aquilo, o texto nem fala quando o Ananias morreu, talvez ele não tenha visto todas as epístolas escritas por Paulo, todas as igrejas fundadas, mas quando ele chegou na glória, imagina a festa que não tinha para esse homem na glória. Quando eu chegar na glória, eu quero dar um abraço no Ananias e agradecer pelo que ele fez.
Então, eu e você também não sabemos, gente. Só que isso ensina para a gente a importância justamente de quando a gente não sabe, a gente seguir em obediência, a gente seguir em fé, a gente não desistir das pessoas, a gente continuar insistindo, mesmo quando parece que a gente não está vendo os frutos, porque alguns frutos a gente vai ver, outros a gente só vai ver na glória. Mas Jesus não está preocupado que a gente veja os frutos. Jesus está preocupado que a gente tenha obediência, porque dos frutos é Ele que está cuidando. O próprio Paulo fala, olha, eu plantei, o Apolo regou, mas quem é que deu crescimento foi Deus. Uma coisa que Ele mesmo aprendeu. A gente tem que aprender, então, a simplesmente agir dentro daquilo que o Senhor fala, mesmo que possa parecer que é pequeno e que não está surtindo o efeito. Na semana passada, eu estava aqui no culto, foi aniversário da igreja, né? E eu vi aquela homenagem linda que foi feita para as Ananias que a gente tem aqui nessa igreja. Aquelas irmãs que não sabiam o impacto da atitude delas quando elas abriram a casa, quando elas começaram uma reunião de oração, quando elas chamaram o pastor Ney. Todos nós somos fruto da fé que elas tiveram sem saber que ia produzir tudo isso. Mas só produziu porque elas tiveram a coragem de, talvez mesmo com medo, ou sem saber como é que ia ser, ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, em amor e em fé. Isso é maravilhoso, gente. Seja Ananias na vida das pessoas. Sabe, o Ananias olhou para Saulo de Tarso com compaixão. Ele olhou para Saulo de Tarso com amor. E ele foi até lá oferecer-se para ser um instrumento de Deus na vida de Saulo. Quem fez tudo na vida de Saulo e transformou Saulo em Paulo foi Deus. Mas o instrumento foi o Ananias. Isso significa que eu e você também podemos ser o Ananias da vida de alguém que a gente não faz nem ideia, se a gente se dispuser a fazer o que Deus está pedindo. Então, glória a Deus pelos Ananias. Vamos ser Ananias. A gente também ouviu na semana passada sobre a importância da comunidade, no sentido de eu entender que nós temos que amparar uns aos outros. E aí a gente precisa entender que não tem apóstolo Paulo sem os Ananias, sem os Timóteos, sem os Titos, sem os Silas, sem os Lucas. Então não tem a Vanessa sem o pastor Marley, sem o Paulinho, sem a Paulinha. Não tem, gente. Nenhum de nós aqui, isso aqui não é uma corrida sozinha. Isso aqui é o que a gente sempre ouve, é a corrida de bastão. Um colaborando com o outro. E Ananias ensina isso aqui para a gente de uma forma tão simples e tão maravilhosa. Seguindo aqui nas características que eu ainda quero trazer, então a gente já falou sobre a importância de a gente realmente ter um conhecimento a respeito de quem Cristo de fato é e qual que é o propósito dele para a nossa vida. A gente já falou sobre a importância de a gente se consagrar, né, de a gente buscar e ter uma vida de dependência, de oração, de jejum, aprendendo a esperar o tempo de Deus, o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. A gente falou aqui sobre a importância da obediência e da fé, e de sermos apoio uns dos outros. E agora eu quero falar outra característica aqui, do Saulo de Tarso, gente. Foi que o Saulo de Tarso entendeu um negócio assim muito rápido. Ele entendeu que ele foi salvo para... Muitos de nós, às vezes, entendem que a gente foi salvo, ponto. A gente põe um ponto final, onde devia ter uma vírgula. A gente foi salvo para. Ele entendeu que tinha um propósito pelo qual Deus o estava chamando. E ele automaticamente, gente, levantou e pôs mãos à obra. Ele pôs mãos à obra com o conhecimento que ele tinha. Ele pôs mãos à obra com a nova realidade que ele tinha. Ele não começou o apóstolo Paulo de cara. Ele ainda era o Saulo, um novo Saulo. E ele pôs mãos à obra automaticamente. Diz que ele levantou e ele já foi para a sinagoga e começou a pregar sobre Jesus. E o pessoal na cidade, inclusive, ficou sem entender nada. O texto fala assim, que o pessoal olhou e falou assim, gente, mas aquele homem não estava perseguindo esses 2 dias, não trouxe aqui as cartas para prender eles. E agora ele está falando que Jesus é Deus. Ninguém estava entendendo nada. Porque a transformação que Jesus produziu na mente e no coração de Saulo, automaticamente fez ele se pôr em movimento para viver de acordo com a nova realidade e testemunhar a respeito da nova realidade que agora ele sabia. Antes ele era um cego. Antes ele não sabia que Jesus é a vida. Mas agora ele sabia. E ele pensou assim, mano, tem um monte de gente que eu conheço que estava cego, que está cego, que nem eu estava. Agora que eu enxergo a luz, eu vou deixar todo mundo na cegueira que nem eu estava? A minha cegueira era a morte. E a morte que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então ele pôs automaticamente mãos à obra.
Isso ensina para a gente que a nossa salvação, gente, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração, é pessoal. Sim, o seu relacionamento com Deus e aquilo que Deus está fazendo na sua vida é pessoal. É íntimo, é seu. Mas, automaticamente, isso tem que gerar reflexos para além de você, na vida das pessoas com quem você convive. E isso é testemunho. O apóstolo Paulo deu um testemunho. As pessoas olharam para ele e começaram a perceber que não era mais a mesma pessoa, que não tinha mais o mesmo coração, nem as mesmas obras. Eles estavam confusos, porque aquela pessoa tinha se transformado. Isso é algo que o encontro com Cristo produz em nós. Se a gente encontrou com Cristo e a gente continua igual, a gente tem que reavaliar o nosso encontro com Cristo. Se o nosso encontro com Cristo não está produzindo frutos na vida das pessoas no entorno, se não há um testemunho, se a gente é agente secreto de Cristo, a gente tem que começar a pensar se de fato a gente teve um encontro como esse, verdadeiramente transformador, que Cristo produz, porque Cristo produz transformação, é a renovação de mente, é a renovação de coração, que gera uma renovação de atitudes. E é lógico, né, gente, nem todas as transformações, elas acontecem de uma vez. Então, a gente precisa entender, sim, que há um progresso, um amadurecimento na nossa fé, uma caminhada, que é o que a gente chama de um processo de santificação. Então, a gente foi salvo do pecado pela obra exclusiva de Cristo. A gente está sendo salvo de nós mesmos pelo agir constante do Espírito Santo na nossa vida para produzir essa transformação no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa mente, nos nossos desejos, nas nossas intenções, à medida que a gente caminha com Cristo. E a gente também consegue ver isso na vida de Saulo de Tarso. Algumas coisas ele mudou automaticamente. Então, automaticamente, a primeira coisa que esse homem fez foi abandonar a violência. Ele era um homem perseguidor e violento e automaticamente ele abandonou isso. Foi uma transformação imediata. Mas nem tudo na vida desse homem foi uma transformação imediata. Então, eu quero dar um exemplo para vocês aí, que é um exemplo muito conhecido, muito citado e que serve para ilustrar. O apóstolo Paulo, assim como Saulo de Tarso, era um homem bastante enérgico. Então, Saulo de Tarso era um homem enérgico. O apóstolo Paulo era um homem enérgico também, ou seja, ele era um homem de convicções muito fortes. Um homem muito apegado nas suas convicções e um homem que eu diria que tinha um temperamento difícil. Esse pessoal que estuda os temperamentos aí diz que o apóstolo Paulo era colérico, né? Um temperamento assim forte, rígido. O negócio com ele assim não tinha muito meio termo. O Saulo de Tarso e o próprio apóstolo Paulo, em algum momento da sua caminhada, ele era um homem que não era maleável. Com ele o negócio é assim, ó, não for do meu, tem que ser do meu jeito. E aí a gente vê que o próprio Paulo, então essa foi uma característica que foi sendo trabalhada nele, à medida que ele foi amadurecendo no seu relacionamento com Cristo. Quando ele já está lá velho, quando ele está preso, quando ele está já próximo do fim da sua vida, a gente sabe que ele escreve aí nas suas cartas pastorais para Timóteo, fala assim: Timóteo, traz o menino João Marcos para mim, que o menino me é tão útil. O que uma vez ele considerou inútil, agora ele considerou útil. O que mudou? Mudou a caminhada constante do João Marcos e do Paulo com Cristo. Eu estou falando de duas características do Saulo de Tarso que permaneceram até o final da vida do Paulo. Que características? Primeiro, zelo. Quando a gente viu aqui, eu comecei esse texto dizendo que Saulo era um homem zeloso. Ele era zeloso mesmo, gente. Ele perseguia a igreja porque ele achava que aquela era a vontade de Deus. O zelo dele não mudou. Ele continuou zeloso até o final da sua vida. Ele falava: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ele teve um trabalho incansável, porque ele era um homem extremamente comprometido com Deus. Faltava para ele um conhecimento de quem Deus era, mas ele sempre se comprometeu com Deus. E essa é uma característica que a gente deve buscar na nossa vida também. Sermos pessoas zelosas e comprometidas com o Senhor, com a visão que Deus deu para nós, com o chamado de Deus para nós. Quando Paulo estava preso lá diante do rei Agripa, ele falou assim: olha, vocês podem falar o que for de mim, mas eu não fui desobediente à visão celestial. Deus me deu uma visão e eu passei toda a minha vida perseguindo a visão de Deus para mim.
Paulo era zeloso e Paulo era um homem que eu chamo de outra palavra que não deve existir. Gente, vocês me perdoam? O pessoal anda avacalhando o português com vários motivos maus. Pelo menos acho que os meus motivos são melhores um pouquinho. Eu acho que o apóstolo Paulo era um cidadão que eu chamaria de indesistível. Essa palavra não deve existir, gente. Mas é assim que eu enxergo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não desistia. Não desistia. O homem era incansável. Nada parava esse homem, gente. E a gente, às vezes, olha para esse homem tão zeloso e tão incansável e a gente acha que ele não era que nem a gente. A gente pensa assim, mas é porque para ele, com certeza, era mais fácil, né? Ele não sentia as coisas que eu sinto. Não passava pelos problemas que eu passo. Por isso que ele conseguia ser assim. Quem aqui conhece o Rocky Balboa era o lutador que era interpretado pelo Sylvester Stallone. E todas as vezes que eu vi aquele filme, gente, o Rocky Balboa ele tem uma característica diferente. Ele não era um bom boxeador, porque ele batia forte e ele batia rápido. Não, se você já assistiu o filme, você sabe que não. Ele não era bom para bater, coitado. Ele era bom para permanecer de pé, mesmo quando ele era insistentemente golpeado. Era isso que fazia dele tão bom, porque você olhava aquilo e falava assim, agora desiste. Nossa, agora cai, rodou tudo, agora não está enxergando mais nada, o olho já fechou, já ficou tudo preto, agora ele cai. E às vezes ele caía mesmo, gente. E aí você pensava assim, agora vai ficar na lona. Mas o cara levantava. E você fala assim, gente, de onde que tirou alguma coisa para levantar? Mas o cara levantava. Sabe por quê? Porque ele era um lutador. Eu acho que talvez se a gente fosse menos crente mimimi e mais crente Rocky Balboa, as coisas seriam boas. Estão me falando que indesistível não existe, mas que eu posso usar que é um neologismo. Então tá liberado, né, gente? E o absurdado existe, glória a Deus, estou menos mal na fita. Mas voltando aqui, gente, o Senhor falou isso comigo, né? Todas as vezes que eu vejo esse filme. Que a gente precisa ser uma geração de lutador. Tipo Rocky Balboa, que não desiste. Porque o Rocky Balboa estava lutando por uma coroa corruptível. Ele só queria ganhar um campeonato, ganhar um dinheiro, ficar famoso. Eu e você estamos lutando por uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo diz que ele segue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E principalmente, gente, o apóstolo Paulo não desistia, sabe por quê? Porque ele não estava lutando sozinho. Então, eu quero deixar bem claro que eu e você não somos tipo Rocky Balboa que entra no ringue sozinho para enfrentar os inimigos. Não é você contra o mundo, não sou eu contra o mundo. É Cristo e você e os irmãos. Isso faz toda a diferença. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores porque Ele lutou as nossas guerras. A gente não é o boxeador solitário do ringue. A gente é o soldado do exército e o nosso general é Cristo. Não é? E o próprio Senhor Jesus diz isso aqui para o Saulo de Tarso. Quando Saulo encontra com Jesus, vê aquela luz, ele pergunta o seguinte, ele pergunta assim, quem você é, Senhor? E aí Jesus vira para ele e fala assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Paulo nunca encontrou pessoalmente com Jesus antes desse momento. Saulo de Tarso nunca encontrou com Cristo antes desse momento. Ele não perseguiu Jesus em vida, pessoalmente. Então, por que Jesus olha para ele e fala assim, eu sou Jesus a quem você persegue? Porque Jesus se identificou com cada cristão que estava sendo perseguido, caçado e executado por Saulo de Tarso. O Senhor Jesus diz, quando você persegue a minha igreja, você me persegue, porque eu sou um com o meu povo. Eles são o meu corpo e eu sou o cabeça deles. Então, o que acontece com eles, acontece comigo. Jesus é chamado de homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, não ache, irmão, que ele não conhece a sua angústia, que ele não sabe do peso do seu coração, que ele não entende quando, às vezes, você quer jogar a toalha e quer ficar na lona. O Senhor Jesus conhece você melhor do que qualquer pessoa neste mundo. E o Senhor Jesus, pelo Espírito dele, é quem fortalece você. O apóstolo Paulo ele diz, todos me abandonaram, mas a graça de Deus me sustentou, mesmo na fraqueza, que foi o que Deus falou para Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, o apóstolo Paulo não desistia porque ele era forte. O apóstolo Paulo não desistia porque, mesmo sendo fraco, ele servia a um Deus forte, bondoso, poderoso, gracioso, que o mantinha de pé. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã, a partir desse encontro.
para nos fortalecer mutuamente é que nós nos lembremos dessas coisas, irmãos. Nós nos lembremos que a gente tem que prosseguir em conhecer o nosso Senhor cada vez mais, pedindo essa iluminação dele no nosso próprio espírito, que a gente possa viver em dependência, que a gente possa viver em consagração, que a gente possa viver em oração, que a gente possa viver em obediência e fé, que a gente possa testemunhar dessa graça que nos alcançou com sabedoria e de forma incansável, sabendo que o Senhor está conosco e que nós não vamos parar. Amém? Que o Senhor nos abençoe.